E o tema de hoje é: revelamos o nosso coração diante de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Diante de Jesus, o meu coração é revelado. O que eu quero dizer com isso? Que o nosso coração, como disse o profeta Jeremias, é enganoso. O nosso coração é perverso e nós não conhecemos muito bem. Jeremias 17, 9 e 10. Agora, quando nós estamos diante da presença de Jesus, o nosso coração é revelado. O Lucas, nesse momento de ofertas, falou muito sobre motivação do coração. E se nós formos levar em conta esse tema, esse assunto, Jesus, através da sua presença, Ele revela a nós o que nós temos no nosso coração. O que a gente carrega no nosso coração? E quando a gente olha o que nós carregamos no nosso coração, nós somos convidados a refletir e a pensar se aquilo está de acordo com a vontade de Deus ou se aquilo está reprovado pela vontade de Deus. Em João capítulo 12, você que tem a sua Bíblia aberta, nós estamos em Betânia, permanecemos em Betânia. Betânia foi o lugar da ressurreição de Lázaro, que nós falamos aqui domingo passado, e se você não acompanhou essa mensagem, está no nosso YouTube. Essa Betânia era a aldeia onde moravam os irmãos Marta, Maria e Lázaro. E depois da ressurreição de Lázaro, a gente vai observar um plano criado pelas autoridades judaicas para matar Jesus. E aí eu quero ler com vocês o capítulo 11, voltar um pouquinho e entender o versículo 49 a 53, onde está escrito sobre esse plano que as autoridades judaicas fizeram para matar Jesus. Diz o texto, 11:49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vocês nada sabem, nem consideram que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus deveria o quê, gente? Jesus deveria o quê, igreja? Morrer pela nação. 52. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Versículo 53, por favor, leia. 1, 2, 3. Havia consultas, havia entrevistas, havia reuniões onde eles pegavam dicas sobre como elaborar um plano infalível para matar Jesus. E por que eles fizeram isso? Porque um homem que estava morto voltou a viver. Porque a ressurreição alcançou um homem, transformando a história dele, transformando o futuro dele, transformando o relacionamento dele com as suas irmãs e com a sua comunidade ali em Betânia. Por causa disso, houve um incômodo nas autoridades judaicas. E esse incômodo levou eles a fazerem reuniões, consultas, entrevistas, sobre como elaborar um plano infalível para matar Jesus. Na sequência disso, a gente vai entrar no capítulo 12. E olha que interessante, no capítulo 12, estamos em Betânia e acontece um jantar na casa de Simão, o leproso. Mateus capítulo 26, versículo 6, vai contar mais sobre esse jantar. Era a casa de um homem leproso chamado Simão. A gente não sabe se ele tinha sido leproso ou se ainda estava leproso. Provavelmente ele tinha sido leproso e por ter ficado muito tempo leproso, recebeu esse codinome, esse nome sequencial de leproso. E ali na casa de Simão leproso acontece esse jantar, onde Lázaro, Marta, Maria e muitas pessoas estão celebrando
a nova vida, a nova oportunidade que Jesus deu a Lázaro, trazendo ele de volta à vida. Então, no versículo 1 de João 12, dito esse contexto, colocando e nos atualizando dentro desse contexto, agora sim podemos ler o verso 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que faleceu e a quem ressuscitou dos mortos. Fizeram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra, ou um frasco de unguento de nardo puro, um perfume muito estimado naqueles dias, era muito caro, ou seja, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, quem era esse discípulo, igreja? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros? E por que não deu esse dinheiro aos pobres? Versículo 5. Esse é o 5, né? Versículo 6. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era... Judas era o quê? E ele tinha a bolsa, e tirava o que ali era colocado. O texto que nós lemos fala desse jantar com detalhes, e é impressionante observar, irmãos, a postura de cada um no jantar. O tema dessa mensagem é: revelamos o nosso coração diante de Jesus. E nesse jantar diante de Jesus, muita gente revelou o seu coração. Uma das pessoas que revelou o seu coração foi Maria. O versículo 3 vai dizer que Maria toma um frasco de perfume e derrama aos pés de Jesus. A Maria tem uma atitude de adoração, que não era só nesse jantar. No capítulo 11, nós vamos ver a Maria se lançando aos pés de Jesus, enquanto o seu irmão ainda estava morto no túmulo, e ela diz para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E não só enquanto o seu irmão estava morto, mas em Lucas capítulo 10, a gente vai encontrar Maria, a partir do versículo 31, aos pés de Jesus, ouvindo ele na sua casa. Então Maria, ela tinha um coração de adoradora. A presença de Jesus revelava em Maria um coração de adoração. O coração dela se revelava quando Jesus chegava. Era aqui nesse jantar na casa de Simão, era quando o irmão dela estava morto, era quando ela estava recebendo Jesus na casa dela, quando Marta, a irmã dela, falou: Senhor, o Senhor não se preocupa de eu servir sozinha, enquanto que minha irmã está aos teus pés? Maria tinha um coração de adoradora. Você pode dizer isso comigo? Maria revela um coração de adoradora. Agora, irmãos, não nos enganemos. Enquanto a presença de Jesus revelou o coração de adoração da Maria, a mesma presença de Jesus revelou o coração de ladrão que Judas tinha. A mesma presença de Jesus que revelou o coração de adoração da Maria, revelou o coração de ladrão que Judas tinha. E olha o que o texto vai dizer, versículo de número 4, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros? Em outras palavras, por que não se arrecadou dinheiro para ajudar os pobres? E o versículo 6 vai explicar que a preocupação de Judas não era os pobres. A preocupação do Judas era que ele era ladrão. Ele roubava do dinheiro do ministério de Jesus.
Enquanto Maria revela o coração de adoradora, Judas revela o coração de ladrão. Sabe por quê, irmãos? Porque diante da presença de Jesus, nenhum coração fica escondido. Diante da presença de Jesus, todo coração é revelado. Todo coração. Não existe um coração que não é revelado diante da presença de Jesus. Então, corações e motivações são reveladas diante de Jesus. Nós vimos aqui dois, o coração de Maria e o coração de Judas. Mas teve outros corações que foram revelados aqui em João 12, e eu quero te mostrar isso. Versículo 9 e 10 vai mostrar o coração dos líderes e dos sacerdotes. Olha o que diz o versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a quem? Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Lázaro virou uma atração em Betânia. Pensa, irmão, povoado, que é menor do que um bairro. Talvez Betânia era como se fosse 5 ou 6 ruas aqui do jardim comercial. Então, num povoado pequeno, um homem volta a viver. Jesus ressuscita um homem. Esse homem vira atração. Todo mundo quer conversar com este homem. Então, muita gente vai não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro também. Versículo 10. E os principais dos sacerdotes tomaram o que, gente? Deliberação. Eles se reuniram. Eles começaram a deliberar, a considerar uma possibilidade. E que possibilidade era essa, igreja? Oh, meu Deus do céu, o homem acabou de voltar à vida, gente. O homem acabou de voltar à vida e estão tentando matar ele de novo. Por que estão tentando matar o Lázaro agora? O cara tinha acabado de voltar a viver, tinha acabado de ressuscitar. Qual era o problema das autoridades e dos líderes judaicos com Lázaro? O Lázaro era um problema porque os principais sacerdotes, esses líderes judaicos, na sua grande maioria eram saduceus. E sabe o que a Bíblia diz sobre os saduceus? Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então a ressurreição de Lázaro era uma demonstração prática que desconstruía a teologia dos saduceus. Você entendeu isso? Não, deixa eu explicar com calma então, para a gente estar na mesma página. Lázaro volta à vida. E quando Lázaro volta à vida, ele vira uma ameaça para os líderes judaicos. Por que ele virou uma ameaça, irmãos? Porque os líderes judaicos, em sua grande maioria, eram saduceus. E o que a Bíblia ensina sobre os saduceus? Que eles não acreditavam na ressurreição. Então Lázaro vivo para os saduceus era uma ameaça ao que eles ensinavam há décadas. O Lázaro vivo para os saduceus era uma ameaça. E porque era uma ameaça, o versículo de número 10 diz que eles começam a considerar a possibilidade de matar Lázaro. Olha que coisa terrível. A gente não tem noção, irmãos, do que o espírito de religiosidade é capaz de fazer com uma pessoa. A gente não tem noção do que um religioso ou uma religiosa é capaz de fazer contra uma pessoa. Esses caras da religião, sabe o que eles estavam fazendo? Considerando a possibilidade de contratar um assassino de aluguel, irmão, para matar o Lázaro. Sabe o que eles estavam considerando? A possibilidade de arrumar um pistoleiro, um pé de pato. Vamos acabar com Lázaro, porque Lázaro é uma ameaça para nós, assim como Jesus é uma ameaça. Esse é o coração dos líderes religiosos.
Este é o coração de gente que está exposta diante de Jesus. Voltando, Maria revelou um coração de adoração, sim ou não? Judas revelou um coração de ladrão, sim ou não? E os religiosos revelaram um coração de quem carrega o ranço da religião, o ódio da religião. Tudo que é uma ameaça para um religioso, ele quer exterminar. Tudo que é uma ameaça para um religioso, ele quer tirar da frente. Spurgeon, príncipe dos pregadores, eles diziam: quando os homens odeiam a Cristo, eles também odeiam aqueles a quem Cristo abençoa. E eles farão de tudo para silenciar o seu testemunho. Os líderes religiosos estavam fazendo de tudo para silenciar o testemunho de Lázaro, inclusive contratar assassinos para o matar. Esse é o coração dos líderes religiosos. Só que olha que interessante, um quarto tipo de coração é revelado diante da presença de Jesus. E esse quarto tipo de coração é o coração da multidão. Diga isso comigo, o coração da multidão. Olha o que diz o versículo 12 de João 12. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa de Jesus, que Jesus vinha de Jerusalém, tomaram ramos de palmeira, saíram ao seu encontro e clamavam. O que a multidão dizia? Bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. 14. E achou Jesus um jumentinho e fez o que, gente? Como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Veja, a multidão estava clamando, enquanto os líderes religiosos estavam tramando a morte de Jesus e de Lázaro, enquanto Judas estava roubando, enquanto Maria estava adorando, a multidão estava clamando. E eles clamavam Hosana. Em hebraico significa salva-nos, Senhor. Salva-nos agora. Enquanto eles clamavam isso, os líderes religiosos estavam conspirando a morte de Jesus e de Lázaro. E a multidão, com palmeiras na mão, palmeiras, um tipo de árvore típica, ramos de árvore típicos de Israel, e é um símbolo do nacionalismo judaico, irmãos. Tanto é que folhas de palmeiras estão confeccionadas no verso das moedas, que são a moeda corrente em Israel, que são os shekels. Em shekel, quando você pega a moeda e vira assim, na grande parte das moedas tem um ramo de palmeira no verso, porque a palmeira é um símbolo do patriotismo, do nacionalismo hebreu. E aí esse povo pega as folhas de palmeira e começa a clamar dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus, quando ouve isso, ele manda buscar um jumentinho. E aqui, irmãos, é interessantíssimo o que acontece. Jesus está sendo exaltado e proclamado como rei. Jesus tinha tudo para assumir esse louvor, essa glória e dizer para as pessoas: é isso mesmo, eu sou um rei. Mas sabe o que Jesus faz? Ele manda trazer um jumentinho. E quando o jumentinho chega, Jesus monta nele. O jumento representa um animal de paz, só homens de paz montavam em jumento. Comerciantes, sacerdotes, conquistadores, reis, líderes de exército não usavam jumento porque não impunha nenhum respeito em uma guerra, tá certo? Eles não usavam jumento, mas Jesus usa um jumento. Sobe num jumento para se cumprir a profecia de Zacarias 9:9, e a multidão começa a ovacionar. Bendito que vem em nome do Senhor.
Glória a Deus nas alturas. Eu gosto desse relato, escrito por Lucas, porque Lucas, quando fala sobre esse assunto, ele traz também mais detalhes. O capítulo 19 de Lucas, se você puder olhar comigo, o verso 37, ele diz assim: quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto. Verso 38, eles diziam o quê? Pode ficar melhor, eles diziam o quê? Paz no céu, glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreenda os teus discípulos. Ora, por que que os fariseus estavam incomodados com o louvor que estava sendo dado para Jesus? Por que tanto incômodo? Por que tanto medo? Por que tanto ódio? Por que tanta vontade de destruir? Porque Jesus, ele estava representando ali o próprio Deus. Jesus estava representando a chegada de um outro reino, e isso era ameaça ao reino presente. Só que Jesus mesmo disse que o reino dele não era deste mundo. O reino dele era um reino que vinha dos céus. E Jesus diz para os fariseus o seguinte, versículo 40. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Enquanto Jesus recebe louvor, enquanto gente está louvando a Jesus, outros pedem para que essas pessoas se calem. Enquanto alguns estão decidindo se calar, Jesus está dizendo: pode se calar, porque até de pedras eu arranco louvores. Até coisas inanimadas me louvam. A criação me louva, a criação me adora. Essa ideia, irmãos, da criação louvando a Deus é algo muito presente na Bíblia. Muito presente. Eu quero só ler o Salmo 148, não vai dar tempo de ler muitas passagens, mas por favor, pegue isso aqui, Salmo 148, versículo 7. A criação louva o Senhor. Olha o que diz o texto. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, todos os abismos, segue, fogo e saraiva, neve e vapores, o vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, os répteis e as aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e sobre o céu. Glória ao Senhor nas alturas. Eles estavam honrando a Deus e Jesus disse: tá bom, se as pessoas se calarem não tem problema, eu arranco o louvor da criação, eu arranco o louvor dos animais, eu arranco o louvor das montanhas, eu arranco o louvor das árvores. Sabia que tem gente que é assim, irmão? Não vou mais louvar a Deus também. Não fez o que eu queria. Fica quietinho, pode se calar. Jesus não depende do seu louvor. Jesus não depende da sua adoração. Você acha que se você se calar, se eu me calar, Jesus fica carente por não receber o nosso louvor? Se você se calar e se eu me calar, irmãos, Jesus levanta uma multidão de dezenas de milhares de pessoas para o adorar.
E se uma multidão de milhares de pessoas não quiser o adorar, ele arranca louvores da criação. Todo ser que tem fôlego louva ao Senhor. Tudo. Então, o coração da multidão ele está sendo revelado diante da presença de Jesus. Quando Jesus chega, qual é o coração que a gente revela? Um coração de adoração, um coração de falha no caráter, como o de Judas, como das autoridades judaicas. Nós revelamos um coração semelhante ao da multidão. Nós revelamos um coração à semelhança dos gregos. Olha isso. A presença de Jesus provocou uma reação nos gregos também, que é a quinta reação. Os gregos, no capítulo 12 do Evangelho de João, eles também têm uma reação. Acompanhe comigo, versículo 20 e 21. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Havia alguns gregos. 21. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia. E por que eles foram até Filipe? Aqui tem um segredinho. Porque Filipe é um nome grego. Então, eles conheceram o nome dos 12 discípulos de Jesus e falaram: irmão, eu vou atrás de Filipe, porque Filipe é um nome peculiar para a nossa cultura. Então, eles foram atrás de Filipe, que tinha nome grego, e aí eles dizem para Filipe o quê? Senhor, ou Senhor Filipe, nós queremos ver Jesus. Olha o que os gregos dizem: nós queremos ver Jesus. Eles sobem à festa para adorar. O versículo 20 diz isso. Aqui era a festa da Páscoa. Então esses gregos provavelmente eram judeus, eram tementes a Deus e estavam subindo à festa para adorar. Só que eles aproveitam a ocasião e dizem assim: eu quero conhecer Jesus. Quem é que pode me apresentar Jesus? Tem um discípulo aí chamado Felipe. Felipe é um nome legal, um nome peculiar, um nome que nós conhecemos. Felipe, Senhor Felipe, por favor, mostra Jesus para nós. E é nesse momento, irmãos, que a gente percebe aqui que Jesus tem algo que atrai as pessoas. Havia um fascínio em Jesus que atraía as pessoas das mais variadas culturas, das mais variadas classes sociais, das mais variadas formações. Havia em Jesus um carisma incomum. E vou te falar, irmãos, para um grego procurar Jesus é porque ele se sentiu muito atraído. Só que, olhando para a cultura grega, um grego, ele considera 2 pontos muito importantes para ouvir um outro homem. 2 pontos. Primeiro, número 1, a beleza. O grego, ele tem uma cultura muito focada à estética. Então, para um grego, era muito importante a aparência física. E segundo, para o grego era muito importante a filosofia, porque a Grécia era o berço da filosofia. Então o grego, para poder ouvir um outro homem, ele tinha que ter esses 2 critérios. Primeiro, tinha que ser alguém belo, alguém bem afeiçoado, alguém de boa envergadura, alguém bom de se ver. E segundo, tinha que ter uma boa formação filosófica, porque os gregos gostavam de filosofia. Só que Jesus não tinha nenhum e nem outro. A palavra de Isaías 53 diz que nenhuma beleza nele havia. Jesus não foi formado por filósofos, Jesus foi formado na intimidade com o próprio Deus. Então Jesus não tinha nem filosofia e não tinha nem beleza física, mas ele tinha intimidade com o Pai. Isso exercia um poder de atração nas pessoas. As pessoas queriam estar onde Jesus estava. E quando os gregos se aproximam, algo muito especial acontece. Versículo 22 de João 12. O Filipe vai dizer a André que os gregos querem ver Jesus. Então André e Filipe vão até Jesus. 23. E Jesus responde para eles dizendo, o que Jesus diz, irmãos? 1, 2, 3.
Pergunta importante: o que é a glorificação do Filho do Homem? Ah, pastor, é a multidão gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Negativo. A glorificação que Jesus se referia aqui era a cruz. Está chegando a hora de ir para a cruz, moçada. Está chegando a hora de eu ser espancado, cuspido, traído, preso e ir para a cruz. Esta é a glorificação que Jesus se refere. Desculpe. Interessante que Jesus falou: é chegada a hora. Em duas outras ocasiões aqui em João, ele disse o inverso: não é chegada a minha hora. Ele disse isso para a mãe dele, quando a mãe dele disse: acabou o vinho. E Jesus responde para ela assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha? Em segundo lugar, em João 7, quando os irmãos dele dão uma pressão nele para que ele vá para Jerusalém, fazer milagres em Jerusalém, e Jesus diz: a minha hora não chegou, a de vocês sempre está pronta. Dois outros momentos Jesus diz assim: a minha hora não chegou. Só que em João 12 ele diz o inverso: é chegada a minha hora. A hora do quê? Da glorificação. A hora do sacrifício. A hora da rendição. Eu gosto muito de uma frase de Billy Graham, e ele diz que como nós podemos esperar honra em um mundo que crucificou o nosso Senhor. Isso, irmãos, é um golpe, porque tem muito cristão atrás de honra. Muito cristão querendo ser honrado. Muitos filhos de Deus que se colocam numa posição, cantam sobre honra e dizem: eu espero a minha honra, eu espero ver a minha hora, eu vou ser honrado, eu vou ser glorificado, os outros vão ver que eu estava certo. E Jesus está dizendo que a glorificação dele era a cruz. A honra de Jesus era a cruz, irmão. A glorificação de Jesus era a cruz. E nós queremos que tipo de honra? O que nós queremos? Versículo 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não, ele fica só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Jesus está se colocando como grão de trigo. Ele diz: eu sou uma semente que vou morrer. Mas por causa da minha morte, haverá uma frutificação que o mundo jamais conheceu. A minha morte vai gerar uma frutificação que o mundo ainda não conheceu. E nós não queremos morrer. E nós queremos ser honrados. E nós queremos ser reconhecidos. E nós não queremos que as pessoas se esqueçam de nos agradecer. Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse? Que busca a honra, que quer ser honrado. Que evangelho é esse? Em sexto lugar, aliás, em sétimo e último lugar, coloca o 6, por favor, Jaque. Não vai dar tempo para a gente falar, e a gente já pula para o sétimo. O sexto coração que é revelado é o coração de incredulidade diante da presença de Jesus. E em sétimo e último lugar, nós temos o coração das autoridades. Irmãos, a pergunta que não quer se calar para a gente terminar aqui e orarmos nessa manhã: a presença de Jesus está revelando que tipo de coração em nós? O Lucas agora há pouco falou sobre motivação do coração, e eu vibrei.
eu vibrei. Porque eu entendi que esta palavra não é uma palavra minha. Estarmos numa série que hoje caiu no João 12, não é uma agenda minha, é uma agenda dos céus. E sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Jesus está perguntando para nós, quando eu me revelo, que tipo de coração você apresenta? Você apresenta um coração de adorador? Você apresenta um coração de alguém que tem um caráter distorcido a ponto de roubar? Você apresenta um coração odioso a ponto de tramar a morte de alguém? Você apresenta um coração interesseiro, um coração incrédulo? Qual é o coração que a gente revela quando a presença de Jesus se manifesta? 1 Coríntios 14, 25. Aleluia. A palavra diz: os segredos do seu coração ficarão manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vocês. Presta atenção em algo, irmãos. O capítulo 14 de 1 Coríntios está falando sobre dons. E sabe que os dons espirituais, eles fornecem ou oferecem para a igreja um ambiente de revelação, um ambiente profético, um ambiente onde as intenções do meu coração são reveladas. E aí Paulo está dizendo, quando isso estiver acontecendo, e um ímpio, um infiel entrar na reunião, ele vai ter os segredos do seu coração manifestados. E aí ele vai se lançar com o rosto em terra, vai adorar a Deus e vai dizer: Deus está no meio de vocês. Agora, irmãos, a pergunta é muito simples. Se um ímpio, infiel, tem as intenções do seu coração manifestadas, imagine nós que somos filhos. A gente quer esconder a intenção do nosso coração de quem? Algumas perguntas para você ir para casa pensando e pensar durante essa semana. Qual é a motivação que temos em fazer o que fazemos? Por que ou para que nós estamos vivendo? O que nos move? O que nos faz acordar toda manhã dispostos para encarar os desafios de mais um dia? Alguém diz assim: ah, pastor, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tenho metas. Legal, isso faz parte, mas só te leva até um ponto da jornada. Chega um ponto da jornada, meu querido, minha querida, como chegou um ponto na jornada dos nossos irmãos gaúchos lá no Rio Grande do Sul, que sonhos, metas, objetivos não dão conta da gente dar sequência. Quando chegar esses pontos da jornada, meta, objetivo, sonho e plano não dá conta. Você tem que ter algo mais. Você tem que ter uma motivação maior, uma motivação do alto. Chega momentos da nossa vida que, se a gente não tiver motivações legítimas, alinhadas ao propósito de Deus, a gente não vai avançar. A gente estagna, ou pior, a gente até recua. Quais são as motivações que a presença de Jesus está revelando aqui a nós? Eu termino lendo Jeremias 17, 10. Enquanto isso, por favor, se coloque de pé. Jeremias 17, 10. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos ler todos juntos na conta do 3. 1, 2, 3. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas. Igreja, escute. O Senhor está esquadrinhando o teu coração. A presença de Jesus revela a motivação que você carrega. Qual é a motivação que você carrega? O que te move?
Qual é a tua inspiração? João 12 a gente viu 7 tipos de pessoas com as motivações mais variadas possíveis. Mas a minha oração nessa manhã é que Jesus encontre em nós a motivação que Ele achou em Maria. Uma motivação de adoração, irmão. Uma motivação de rendição. Uma motivação de quebrantamento. Coloque a mão sobre o teu coração. Fale com Deus agora. Pai de amor, obrigado por essa manhã. Pai de amor, te agradecemos pela tua palavra, que é tão viva, tão poderosa. Esta palavra tem poder e autoridade por si só. Porque assim como desce a chuva do céu e para aí não volta, assim são as palavras que saem da boca do Senhor. Essas palavras não voltam para ti vazias. Elas cumprem o propósito para o qual elas foram enviadas. Senhor Jesus, nessa manhã nós discernimos juntos que o propósito desta palavra é nos ajudar a entender que a sua presença revela a motivação do nosso coração. Jesus, olha o nosso coração. Jesus, olha as nossas motivações. Jesus, olha o que a gente carrega aqui dentro. E por favor, livra-nos de motivações erradas. Nós recusamos agora toda a motivação da carne, toda a motivação do inferno, toda a motivação do diabo, de Satanás, dos demônios. Nós recusamos agora mesmo. Nós recusamos as motivações da nossa carne, do nosso ego, do nosso orgulho. Senhor, nós recusamos agora e queremos, Pai, as motivações que venham do alto. Jesus, revela as motivações que são alinhadas à sua vontade. Que no nosso coração haja motivações puras, amáveis, motivações de boa fé, honestas, motivações sérias, motivações que agradam ao Senhor. Sim, Jesus, é isso que nós te pedimos. Como o coração dos discípulos a caminho de Emaús queimou, queima o nosso coração aqui nessa manhã. Queima o nosso coração aqui nessa manhã. Aquece o nosso coração, Jesus. Porque às vezes estamos tão indiferentes, estamos carregando motivações egoístas, estamos carregando motivações orgulhosas, e delas nós abrimos mão neste momento, Senhor. Que o teu poder, o poder do teu Espírito flua em nós. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, e nós fazemos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você pode, aplauda o Senhor. Aleluia. Querido, eu gostaria muito que você fosse para casa pensando nisso. Eu vou orar muito, mas muito essa semana, para que você passe os próximos dias da sua vida, até que Jesus volte, pensando sobre que motivação a gente anda carregando. Que motivação a gente carrega? Jesus vem buscar um povo zeloso e de boas obras, e um povo zeloso e de boas obras é revelado pela motivação que eles carregam no seu coração. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a sua igreja, em toda a face da terra, com os gaúchos lá no Rio Grande do Sul e com todo mundo que passa aflição no mundo. Que a sua presença seja consolo. Nós oramos, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Esse culto está encerrado. Deus te abençoe, ótima semana, vão na paz. Se puder